Fala pessoal, no último vídeo nós vimos aí como construir um modelo com as 3 demonstrações financeiras integradas no Excel. E agora, para dar continuidade ao nosso conteúdo, nós vamos ver aqui, exatamente como analisar as 3 demonstrações financeiras utilizando aí o cálculo de indicadores financeiros. Então nós vamos ver aí como calcular esses indicadores, como fazer uma leitura, uma interpretação desses dados, ok? Então já vamos abrir aqui a nossa planilha, que foi a planilha que a gente construiu aí no último vídeo, ok? E nós vamos ter aí as nossas 3 demonstrações financeiras já preparadas, com a projeção aí para os nossos próximos 5 anos, ok? Então temos aí a DRE, temos o balanço patrimonial e temos a nossa demonstração do fluxo de caixa, certo? Beleza, então aqui nós pegamos os nossos indicadores financeiros. Então eu já elenquei aqui alguns dos principais KPIs, né, os principais indicadores financeiros referentes aí a lucratividade, solvência, endividamento, rentabilidade, alavancagem e geração de caixa, certo? Então, para a gente fazer aí o cálculo desses indicadores, basta a gente seguir essas fórmulas que também já estão preparadas aqui, olha. Então, por exemplo, já vamos começar aí com a margem bruta. Margem bruta, a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar o lucro bruto e dividir pela receita bruta, certo? Então vamos vir aqui na nossa DRE, pegar o lucro bruto, dividir pela nossa receita bruta. Então temos aí já nossos 45%, aqui basta a gente mudar aí a formatação para porcentagem, ok? Margem líquida, então a gente precisa pegar o nosso lucro líquido, aqui, e dividir pela nossa receita. Então já temos aí também a nossa margem líquida de 10,55%, certo? A gente quer saber agora a liquidez corrente, então a gente vai pegar o nosso ativo circulante e dividir pelo nosso passivo circulante, que a gente vai vir no nosso balanço patrimonial. Vamos pegar aí o nosso ativo circulante, temos aqui, e dividir pelo nosso passivo circulante. Cadê o nosso passivo circulante? Aqui, ó. Prontinho. Temos aí 1,95, ok? Agora, para a gente ver a nossa liquidez geral, temos que pegar o nosso ativo total e dividir pelo nosso passivo total. Também vamos lá no balanço. Ativo total, cadê? Total de ativos, certo? E vamos dividir pelo passivo total, aqui, ó. Total de passivos, 57. Certo. Temos aí o nosso índice de liquidez geral. Então agora a gente quer ver aí o nosso índice de endividamento. A gente vai pegar o passivo total, fazer o inverso, né? Passivo total dividir pelo nosso ativo total. Então o nosso passivo total tá aqui, olha, total de passivos. A gente vai pegar agora dividir pelo nosso total de ativos, ok? Então já temos aí também 58,58%. Agora a gente quer ver o nosso retorno sobre os ativos, certo? Ou sobre o ativo. A gente vai pegar o lucro líquido e dividir pelo nosso ativo total. Nosso lucro líquido. Cadê? E vamos dividir pelo nosso total de ativos, certo? Beleza. Agora a gente vai pegar o nosso retorno sobre o patrimônio líquido. Então vamos pegar aí o lucro líquido e dividir pelo patrimônio líquido, tá? Lucro líquido, aqui olha, dividido pelo patrimônio líquido. Certo? Beleza. Bom, agora a gente quer ver aí o nosso grau de alavancagem operacional. Então a gente vai pegar aí a nossa margem de contribuição e dividir pelo nosso EBIT, ok? Então a gente vem aqui na DRE, pega a margem de contribuição, divide pelo nosso EBIT, certo? Maravilha. Agora, para o grau de alavancagem financeira, a gente divide o EBIT pelo EBITDA, tá bom? Então a gente também vem aqui na DRE, a gente pega o EBIT e divide pelo EBITDA. Maravilha. Então agora só falta o fluxo de caixa operacional.
Então basta a gente vir aqui na DFC, a gente começa aqui do lucro líquido, mais depreciação, mais aumento ou diminuição em contas a receber, no estoque e nos passivos circulantes, ok? Então já temos aí o nosso fluxo de caixa operacional. Maravilha? Bom, então a gente já viu o ano 1. A gente quer saber de todos os 5 anos. Não tem segredo, a gente vai selecionar todos aqui e arrastar para o lado. A gente já tem aí os nossos indicadores financeiros para os próximos 5 anos. Mas então o que significa cada um desses indicadores? Bom, eu já tenho aqui um relatório preparado para vocês com essa análise, falando especificamente aí do ano 1 e também uma outra análise observando justamente essa variação ao longo desses 5 anos, certo? Então vamos ver aí, primeiro, o que significa, a gente observando especificamente, mais detalhadamente aí, o ano 1. Pegando os nossos indicadores aqui, vamos começar com lucratividade. Pois bem, margem bruta que a gente encontrou aí de 45%, significa que a empresa consegue reter 45 centavos para cada R$1 em receita após cobrir todos os seus custos diretos. Então, essa margem é considerada realmente satisfatória e demonstra aí a capacidade da empresa em gerar lucro a partir de suas vendas. A margem líquida é de 10%, aliás, 10,55%, o que significa que a empresa converte 10,55 centavos de cada R$1 em receita, de receita em lucro líquido, ok? Essa margem é considerada muito boa e ela indica que a empresa está gerenciando seus custos e despesas de forma eficiente. Liquidez corrente. Então a gente tem aqui, ó, 1,95 pontos, certo? Isso significa que a empresa possui R$1,95 em ativos circulantes para cada R$1 em passivo circulante. Ou seja, isso mostra que a empresa tem capacidade de honrar as suas obrigações de curto prazo com folga, com facilidade, certo? Já em relação à liquidez geral, a gente tem 1,71, o que demonstra que a empresa também é capaz de honrar as suas obrigações de longo prazo com seus ativos, certo? Esse resultado aqui é considerado muito satisfatório e indica que a empresa possui uma boa posição de solvência geral, certo? Endividamento geral. A gente tem aqui, olha, 58,58%. Isso indica que 58,58% dos nossos ativos, né, ou dos ativos da empresa, são financiados por dívidas. Esse índice está dentro aí de um nível considerado aceitável, mas demonstra que a empresa possui um nível de endividamento relativamente alto. O nosso ROA, né, o nosso retorno sobre os ativos, é de 19,15%, demonstrando aí que a empresa está gerando um bom retorno sobre seus ativos. Então isso mostra para a gente que a empresa está utilizando bem os seus recursos, né, de forma eficiente aí para gerar lucro. Já em relação ao retorno sobre o patrimônio líquido, a gente tem aí um resultado de 46,23%, demonstrando que a empresa está gerando um retorno excelente aí sobre o capital próprio dos acionistas, tá? Ou seja, ela está criando valor para os seus acionistas. Agora falando de alavancagem, a gente tem aqui, olha, nosso grau de alavancagem operacional, certo? O valor é de 2,97 mostra aí que a empresa tem uma estrutura de custos fixos substancial, ou de despesas fixas, né, bem substancial em relação aí aos custos variáveis. Então, isso mostra para a gente que a empresa deve ter cuidado ao lidar com as flutuações nas vendas, porque pequenas mudanças aí podem causar um impacto significativo nos nossos lucros, tá bom? Já que a nossa composição de despesas fixas é relativamente alta. Maravilha? Já em relação ao grau de alavancagem financeira, a gente tem aí um valor de 0,87, demonstrando que a empresa utiliza relativamente
pouco capital de terceiros para financiar as suas operações, tá? Então, quer dizer que a empresa está protegida aí contra os efeitos de mudanças nas taxas de juros, por exemplo. Fluxo de caixa operacional, a gente tem um saldo aí positivo de 287 mil. Então isso mostra aí que a empresa está gerando caixa suficiente para cobrir as suas despesas operacionais e ainda investir no seu crescimento, tá? É uma boa indicação aí, uma indicação positiva, né, da saúde financeira da empresa, tá? Observações importantes, então a empresa apresenta bons indicadores aí de lucratividade, de solvência e de rentabilidade. Em relação ao endividamento geral, está dentro de um nível aceitável, mas é importante a empresa monitorar esse endividamento de Petro para evitar que ele aumente, né? A empresa possui um alto grau de alavancagem operacional, que significa que ela é sensível a mudanças na receita, ou seja, se você aumentar ou diminuir a sua receita bruta de vendas, isso vai causar um impacto mais considerável no seu lucro líquido. Por isso, é importante que a empresa gerencie aí, principalmente suas despesas operacionais, né, suas despesas fixas, de forma mais eficiente para minimizar os riscos associados a essa alavancagem, tá bom? E o fluxo de caixa operacional positivo é um indicador naturalmente aí positivo da saúde financeira da empresa, tá ok? Bom, vamos ver aqui o nosso relatório geral. Então a gente tem aqui falando sobre esse primeiro relatório, falando sobre esse ano 1 especificamente, né? O que a gente está entendendo sobre essa empresa em relação ao ano 1, mas a gente fez uma projeção aí para os 5 anos, certo? Então, o que significa essa variação? Você vê aqui, por exemplo, né, que a gente tem uma variação na margem líquida, que começa aí com 10,55 no ano 1, cai aí para 7,77 no ano 5. Outras variações aí, o endividamento também abaixou, né, ao longo desse período. O retorno sobre os nossos ativos abaixou ao longo desse período, né? Nosso grau de alavancagem aumentou. O que significa essas variações aí ao longo dos próximos anos? Então vamos ver aqui, olha. Margem bruta. A gente teve aí uma estabilidade em relação à margem bruta durante todo esse período. Então isso indica que a empresa está conseguindo aí manter um bom controle sobre os custos de produção, né, os custos diretos, tá? Em relação à margem líquida, a gente tem uma queda até considerável, né, de 10,55 para 7,77, né? Então vejam aqui, olha, 10,55 para 7,77. Essa queda pode ser explicada por diversos fatores, como o aumento de custos operacionais, investimentos em novas tecnologias ou até a expansão da empresa. No caso do nosso exemplo aqui, a gente pode observar que a despesa com pessoal é o que mais aumentou nesse período. Então, se a gente voltar aqui na nossa DRE, a gente viu, eu até fiz a continha aqui para vocês, olha, a participação dos custos de salários, né, custos de pessoal em relação à receita, que no ano 1 a gente tinha de 21,90%. Se a gente dividir aqui o custo dos salários pela receita, a gente tem aí uma participação, ou seja, 21,90% dos custos da nossa receita é comida, vamos dizer assim, pelo custo de salário, né? Isso no ano 1, mas no ano 5 a gente já tem um aumento aí para 26,86, tá vendo? Bom, então aqui a gente consegue ter um entendimento aí de que o aumento no custo de pessoal impactou aí na nossa margem líquida, certo? Liquidez corrente. Então a gente tem aí, ao longo de todo esse período, vamos ver daqui novamente. Cadê liquidez corrente? Liquidez corrente aqui, ó. A gente não chegou a baixar para menos de 1,95 durante esses 5 anos aí.
Então, vejam aí, ó, a empresa se mantém aí acima de 1,90 durante todo o período, indicando que a empresa possui capacidade suficiente para honrar os seus compromissos de curto prazo. Também, em relação à liquidez geral, a empresa apresentou bom índice acima de 1,7, demonstrando que a empresa possui recursos suficientes para cobrir seus passivos totais. Legal? Relação ao nosso índice de endividamento geral. O índice de endividamento geral apresenta uma trajetória decrescente. Então a gente diminuiu. Vocês podem ver aí, olha. A gente começou aqui com 58,58% no ano 1. A gente foi abaixando aí até 42,84%. Essa queda indica que a empresa está se tornando menos dependente de capital de terceiros para financiar as suas operações. Legal? Rentabilidade. O nosso retorno sobre os ativos aí dessa empresa também apresentou uma queda. E aí eu até nem diria uma queda gradual, mas até uma queda considerável aí de 19,15 para 10,31. Olha, vejam aqui, ela vai diminuindo. O que isso pode mostrar para a gente? Aliás, como que a gente pode explicar isso, né? Muito provavelmente e por conta também dos mesmos fatores que influenciaram na queda da margem líquida. Tá? Ou seja, principalmente a gente falando ali da despesa de pessoal, isso tem um impacto grande aí no nosso retorno sobre os ativos. Tá bom? Já por outro lado, o retorno sobre o patrimônio líquido apresenta uma queda ainda maior. Então a gente tem aí uma queda de 46,23 para 18,4. Vamos ver aqui, olha. 46,23 para 18,04. Essa queda pode ser explicada por um aumento no patrimônio líquido da empresa, diluindo o retorno sobre o capital próprio. Tá bom? Então se a gente ver aqui, olha. Cadê o nosso balanço? Aqui. Patrimônio líquido, você pode observar que ele foi aumentando ao longo desses 5 anos. Então a gente dilui aí o retorno sobre o capital próprio. Alavancagem operacional. O GAL da empresa apresenta aí um aumento gradual de 2,97 para 4,03. Vamos ver aqui, olha. Nosso grau de alavancagem operacional ele foi aumentando. O que significa? É bom? É ruim? Isso sugere para a gente que, ao longo desse período, a empresa se tornou mais eficiente em alavancar a sua estrutura de custos fixos, tá? Em relação ao seu EBIT. Então, isso pode indicar aí para a gente uma gestão melhorada, mais otimizada em relação aos custos, tá? Ou aumento de eficiência operacional. Ou seja, a empresa está se tornando aí mais capaz de gerar lucro operacional a partir das suas vendas, o que pode mostrar para a gente um sinal de saúde financeira e de eficiência operacional também, tá? Já o grau de alavancagem financeira se mantém estável aí em torno de 0,85, então 86, tá? Ele não mudou muito em relação a isso. Opa. Isso mostra aí para a gente que a empresa está utilizando de forma eficiente o capital de terceiros para aumentar a sua rentabilidade. Em relação ao fluxo de caixa operacional, né, a geração de caixa, a gente tem aí uma crescente, né, de 287 mil para 338. Então a gente foi aumentando aí ao longo dos próximos 5 anos, né, mostrando para a gente que a empresa está gerando caixa suficiente para financiar as suas operações e seus investimentos, tá bom? Expectativas e implicações. Em relação ao futuro aí da empresa X, as expectativas dependem de diversos fatores, como principalmente a capacidade da empresa de controlar as suas despesas com o pessoal, que é o que você viu aí, que é o que mais impactou na nossa margem líquida, né? E também, consequentemente, aí, na nossa rentabilidade. Então, controlar essas despesas com o pessoal
realizar investimentos estratégicos e aproveitar oportunidades de mercado. Se a empresa conseguir manter as suas despesas, né? E aí eu falo de novo sobre as despesas com o pessoal, sob controle e aumentar a sua receita líquida, a margem líquida e o retorno sobre o patrimônio líquido dos acionistas pode voltar a crescer. O crescimento de fluxo, do fluxo de caixa operacional também pode permitir aí que a empresa faça investimentos em tecnologias, né, em novas tecnologias, e expanda aí os seus negócios, distribua também novos dividendos aí aos seus acionistas. Legal? Então, considerações finais. A análise desses indicadores da empresa fornece uma visão geral da saúde dela. As tendências observadas aqui mostram que a empresa tem enfrentado alguns desafios, como a queda na margem líquida e no retorno sobre o patrimônio líquido. No entanto, também apresenta pontos fortes, bem bacanas, como a redução do endividamento e o crescimento do fluxo de caixa operacional. De novo, as expectativas para o futuro da empresa dependem aí da capacidade da empresa de superar os seus desafios, né? E também de aproveitar as oportunidades de mercado. Analisando esses dados aqui, algumas recomendações que a gente pode fazer para a empresa é de implementar medidas para controlar melhor aí os seus custos operacionais ou até de tentar otimizar mais aí os seus custos operacionais, suas despesas, né? Realizar investimentos estratégicos em novas tecnologias e expansão da empresa, continuar a reduzir o seu endividamento e é super importante, né? Monitorar de perto os seus indicadores financeiros e tomar medidas corretivas quando necessário. Observação importante, a gente fez uma projeção, gente. Então você viu ali, né, já no outro vídeo, a gente tem aqui as nossas premissas, né? Nada garante que as premissas se tornem realidade fidedigna, né? Então aqui você tem uma teoria sobre o que deve acontecer. Você cria esse modelo fazendo as projeções futuras com base nessas premissas. E aí essa análise desses dados aqui é realizada, essa análise é realizada com base nessa projeção que foi feita com base nas premissas. Então é muito importante ressaltar isso, que ela é baseada nessas projeções. Então talvez o desempenho real da empresa pode ser diferente disso, por isso é importante você acompanhar de perto, né, o resultado real ao longo desses próximos 5 anos, certo? Em conclusão, que a empresa possui uma base sólida, mas precisa lidar aí com alguns desafios, novamente, aí, principalmente em relação à redução da sua margem líquida e da sua rentabilidade, tá? Tomando essas medidas aqui recomendadas, pode ser que a empresa consiga melhorar a sua rentabilidade, a sua geração de caixa, né, e a sua margem líquida. Tá bom, gente? Então eu espero que este conteúdo seja realmente muito útil para vocês. Esta planilha eu já vou disponibilizar aí para que vocês possam fazer o download lá no meu blog. E aproveitem aí para conhecer um pouquinho mais do meu blog, ver outros conteúdos e continuem me acompanhando para mais conteúdos como este. Forte abraço, te vejo na próxima.